Salve Domingão, aquele abraço para você, bom dia, um ótimo domingo para a galera que tá ligado aqui no Tomazão TV. E hoje é dia de Paysandu, é dia do Papão se recuperar no Campeonato Brasileiro, depois da semana espetacular aí com o empate contra o Operário, depois a conquista da Copa Verde diante do Goiás lá em Goiânia. Agora é hora de focar e vencer no Brasileiro da Série B. Paysandu pode ter surpresa para o jogo de hoje, né? Não vai ter o zagueiro titular, mas tem essa nova zaga que foi muito bem contra o Goiás. E tem um reforço espetacular para o jogo de hoje no Mangueirão. Já já eu falo para você. E o Remo, que está de folga nesse domingo, vai ter a semana inteira de trabalho para o jogo contra o Amazonas no próximo sábado. Hoje é Papão. Mangueirão, às 17 horas contra a equipe do CRB. Vamos lá então? Só lembrando que é muito importante que você dê uma força para o canal. Se você ainda não é assinante, tem muita gente que vê o vídeo, mas não é assinante, não deixa o like, não aciona o sininho para receber as notificações. É importante para a gente poder fortalecer o nosso conteúdo e o YouTube divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Fico muito feliz, pode ser muito bem-vindo, porque com 40 mil eu anuncio o prêmio. Alô, Beto Amaral, aquele abraço. Tá torcendo para que a gente chegue aí aos 50 mil, para que a gente possa fazer um super sorteio com 50 mil inscritos no canal. E eu vou ficar muito feliz de poder premiar você. Tá bom, então? Vamos lá em frente? Falando do Paysandu, Papão que está concentrado, né? Fez o apronto ontem, né? Não vai ter o Quintana, porque não ganhou condições, mas o Marlon foi relacionado, Pedro Del Valle está de volta. Eu só achei estranho não o André Lima. Tem que esperar o pronunciamento oficial do Departamento Médico para saber se o jogador teve algum problema, mas ele não foi relacionado. O Dudu Vieira e o Everson estão relacionados e o Espinosa voltou, vai estar no banco no jogo desse domingo contra o CRB. E o Paysandu tem um senhor reforço, vai estar na arquibancada. Olha só, tá aí, ó. Ontem à noite, a assessoria divulgou aí, já tinham mais de 25 mil ingressos vendidos para o jogo de hoje. Ou seja, vai passar dos 30, vai chegar aos 35, quem sabe até mais. Mas esse é o público garantido para o jogo de hoje do Paysandu contra o CRB. Aliás, até dar uma olhadinha aqui no nosso no tablet, vou abrir aqui para a galera, porque nós tivemos ontem resultados, a vitória do Curitiba 2-0 diante do Operário e do Avaí 3-0 no América Mineiro. Com isso, a classificação já alterou de novo, né? O Avaí é o primeiro colocado com 11 pontos, Vila Nova e Curitiba, segundo e terceiro com 10, Atlético Paranaense é o quarto com 9, CRB é o quinto com 9 pontos, América com 9 sexto, o Remo é o sétimo com 9 e deve cair mais, porque ainda tem outros jogos hoje que diretamente podem afetar essa classificação. Até confirmar aqui os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, eu vou te contar, aí é só para me atrapalhar aqui, esse negócio de propaganda aqui no tablet. Teremos o jogo entre Atlético e Volta Redonda, não influencia nada, Amazonas e Atlético de Goiás, Paysandu e CRB, tem Cuiabá e Ferroviário de Araraquara, são jogos desse domingo. E a rodada vai completar amanhã, segunda-feira, com Botafogo e Goiás. O certo é que o Paysandu tem um certo mistério com relação ao time. De repente, o Pedro Del Valle pode voltar nesse meio-campo, um jogador que tem, né? O Cavalieri ganhou muita moral com o gol que marcou, mas o Luizinho só vai anunciar o time uma hora antes do jogo. Aliás, estranhamente, mais uma vez, não tem entrevista de ninguém do Paysandu na véspera de um jogo importante desse, não tem nem jogador, nem técnico, e a gente usa a criatividade. Um trecho da entrevista do Luizinho Lopes no jogo depois contra o Goiás, que ele fala justamente desse momento de sequência de jogos, de muito desgaste, mas ele manda um recado para o torcedor bicolor aqui no Tomazão TV. O que eu quero dizer para o torcedor é que assim, são muitos jogos,
Só jogos decisivos, é o mês do caos com relação à quantidade de jogos, volumes, questão de sentimento, de energia, de emoção. Um jogo decisivo atrás do outro, né? Nós tivemos aí entre a Série B esses jogos decisivos da Copa Verde, foi muito forte, depois de final, né? Gera aquela... A turma fica mais quebrada depois de final, né? Porque alguns jogam no sacrifício. Nós vamos jogar contra o CRB, já temos um jogo decisivo contra o Bahia, depois já temos as finais do Campeonato Paraense. É um mês do caos que eu digo com relação a muita emoção, muito jogo, muito desgaste emocional, físico. Mas nós estamos aí, né? As duas decisões o Paysandu cravou. Nós temos agora a Copa do Brasil, né? Contra o Bahia. Daqui a pouco também já tem as finais do Campeonato Paraense. Vamos seguir trabalhando com muita humildade. O que eu diria para o torcedor é que eles aproveitem o hoje, né? Ganhar título no futebol, assim, são para poucos, né? E o Paysandu é um dos grandes clubes no Brasil, justamente pela quantidade de títulos que tem. E é isso. Aqui tem um grupo trabalhador, um grupo brioso, né? Que também tem dificuldades, mas que não desiste nunca. Aí o técnico Luizinho Lopes, que com certeza vai mandar o melhor que ele tiver do Paysandu para esse jogo contra o CRB. Importante vitória hoje. Paysandu ganhando esses 3 pontos vai a 4, vai sair da zona... aquela zona da confusão, para começar a subir, a escalar a montanha e buscar uma melhor colocação na competição. Conta com o torcedor, como eu disse antes, mais de 25 mil ingressos vendidos e com certeza teremos um grande espetáculo. Não vai ser fácil, o CRB também não tá moleza não, é jogo duro, tanto fora como dentro de casa, joga de igual para igual, tem um time arrumadinho, mas o Paysandu com a força da torcida, e aí quem manda em casa é o Lobo, né? Então, vamos nessa. E para falar do Remo, para a gente fechar o nosso vídeo desse domingão, o Remo teve problemas na volta lá de Floripa, além da logística que já é ruim pra cacete, a volta não tinha teto em Confins, em Belo Horizonte, o avião foi para o Rio de Janeiro, os jogadores ficaram lá um tempão no aeroporto, depois voltaram para Belo Horizonte, ficaram lá um bom período, só conseguiram pegar um voo 10 da noite e chegaram no início da madrugada desse domingo. Bom, domingo de folga total, segunda-feira recomeçam os trabalhos do Remo, que terá hoje, né, o Maxwell já vai ser avaliado, existe fratura, né, ou seja, tem uma fratura e eu conversei com o Dr. Jean Clay e ele vai ser reavaliado, né, vai ser examinado com mais precisão para saber se o problema é cirúrgico. Se não for cirúrgico, melhor, a recuperação pode ser mais rápida, mas tem que aguardar o posicionamento médico. Ainda hoje, o NASP vai se pronunciar com relação ao Maxwell. E o técnico, o Daniel Paulista, animado com o empate, o Remo está com 9 pontos, deve chegar aí à 8ª, 9ª colocação, mas aí vai fazer 2 jogos em casa contra Amazonas e Vila Nova, ainda tem a decisão do Paraense nesse intervalo, e o Daniel Paulista mandou um recado da seguinte forma: com uma semana de treinamentos, de recuperação para os jogadores, a importância desse intervalo para poder recuperar o time para o jogo de sábado contra o Amazonas do Mangueirão. Importante, porque vamos conseguir trabalhar, recuperar atletas, né, do desgaste físico. Nós entramos também numa sequência de jogos grande, com viagens muito longas, né, Ribeirão Preto, Araraquara, o próprio Criciúma, sempre, nunca voo direto, né, porque não tem voo direto para esses lugares, mas a equipe sempre correspondeu, né, foi vibrante, foi guerreira, foi valente, e hoje mais uma vez isso ficou provado. Agora trabalhar bem a semana para que contra o Amazonas, junto com o nosso torcedor, fazendo essa conexão, tendo na atmosfera do Mangueirão a nossa fortaleza para tentar buscar mais uma vitória. Aí o técnico Daniel Paulista também participando conosco desse domingo, esse domingão que tem o Papão lá no Mangueirão contra o CRB. Óbvio, como tem uma semana toda de treinamentos, muita coisa pode acontecer aí ao longo da semana para o Remo, principalmente a recuperação do Maxwell, pelo menos é o único jogador que provavelmente deve ficar um bom tempo aí para voltar às suas atividades normais, porque tem fratura na clavícula e requer um tempo de recuperação, principalmente se for cirúrgico, né? O que ainda não foi anunciado oficialmente. Então, aguardemos o Paysandu para o jogo de hoje, por uma vitória que seja importante, torcedor vá, jogue junto com o time e aguardar
o próximo final de semana. Aliás, no meio de semana, o Paysandu saindo dessa bronca de hoje com o CRB, já tem o Bahia pela Copa do Brasil, quarta-feira, 21h30, no Mangueirão. Então, é realmente semana cheia. Depois, Chapecoense e depois decisão do Campeonato Paraense com 2 jogos contra o Remo. É loucura total, como bem disse o Luizinho Lopes aqui no Tomazão TV. Galera, ótimo domingo para todo mundo. Se tiver informação de trincheira, pode se ligar que a gente vai dar aqui para você no Tomazão TV. Aquele abraço, ótimo domingo.